Você tem se limitado a seus próprios sentimentos, a viver dentro da casa de Deus, mas de acordo com a sua própria vontade? Hoje eu vim aqui falar sobre a palavra de Deus e passar para você todas as experiências que eu tenho vivido na minha comunhão com Deus, na minha caminhada da fé. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiane, sou cristã e comissária de voo. Estou aqui com a palavra de Deus, estou aqui também com algumas anotações que eu coloquei aqui no meu notebook, porque sou um tipo de pessoa que Deus está trabalhando nesse sentido. Eu falo muitas coisas e às vezes desfoco do assunto central. Então, por isso que eu estou aqui com a palavra de Deus, que é o trivial, e esse notebook que eu coloquei aqui para poder não sair do foco. E a palavra de Deus hoje está escrito em 2 Coríntios 6:13, onde diz: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. O que o Espírito Santo falou comigo, que eu coloquei aqui, algumas perguntas, né? Referente assim: para viver o caminho com Jesus, precisamos cumprir regras. Muitas das vezes nós estamos limitados às nossas próprias emoções, vivendo a nossa fé na caminhada com Jesus. A gente se converte, a gente se batiza nas águas, busca o batismo com o Espírito Santo, busca uma comunhão com Deus, mas a gente quer viver dentro da igreja de acordo com as nossas regras. Muitas das vezes existem pessoas que ficam pulando de igreja em igreja procurando algo que agrade a si. Ah, essa igreja aqui não posso usar certo tipo de roupa, não vou ficar. Ah, essa igreja aqui não pode fazer isso, aquilo, então eu não vou ficar, não me sinto bem. Ainda falar para outras pessoas: ah, eu não me sinto bem, eu não me sinto à vontade. Muitas das vezes não é porque ela está falando que ela não se sente bem, não se sente à vontade. Ela quer viver dentro de uma congregação, mas de acordo com os seus próprios preceitos, com o seu modo de pensar. Então, como está escrito, quem escreveu esse versículo aqui, quem falou esse versículo aqui foi Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Ele estava falando com as igrejas, estava falando com pessoas que estão dentro da igreja. E ele dizia: mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós não devemos viver de acordo com os nossos próprios sentimentos. Nós não precisamos e não devemos viver de acordo com aquilo que nós sentimos. Por exemplo, para quem não sabe, eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu faço parte de um grupo dentro da igreja. E todo domingo, quando termina o culto de 9h30 da manhã, eu e o restante dos integrantes do grupo, nós vamos para a rua para poder evangelizar. E às vezes a gente evangeliza em parques, em praças, na porta de supermercado, na porta de shopping, no trânsito, no sinal. Então, assim, às vezes o sol está muito quente, às vezes está frio, garoando como hoje. Hoje estava garoando. E nós esperamos a chuva passar um pouquinho e fomos evangelizar. Significa que eu tenho aquela vontade extraordinariamente: uhul, vou evangelizar debaixo de sol quente, o sol está torrando. A minha carne não quer. Mas eu preciso fazer o que é necessário. Eu tenho um compromisso com Deus. É igual aquele ditado: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então, eu me comprometi a estar dentro desse grupo e a falar de Jesus para as pessoas. É claro que eu não falo de Jesus só quando eu estou dentro do grupo, né? Quando eu estou evangelizando dia de domingo. Toda oportunidade que o Espírito Santo me dá, eu procuro evangelizar. Fala também sobre limitação de sentimento. Muitas das vezes, como está escrito assim, aqui, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Muitas das vezes, a gente quer alguma coisa, a gente quer conquistar algo, nós queremos alcançar algum objetivo, algum propósito na vida, e a gente fica limitado. Ah, eu não sei se vai dar, será que é possível, eu não estou conseguindo, eu tenho lutado há tanto tempo. Por exemplo, eu sou formada comissária de voo. Eu fiz o curso em 2023, já estamos em 2026. Já se passaram 3 anos. Em dezembro desse ano, faria 3 anos que eu sou formada comissária de voo. Me candidatei a algumas vagas de companhia aérea e recebi negativas. Significa que não é para mim?
Significa que Deus não é comigo? Significa que Deus não ouve minha oração? Significa isso? Significa aquilo? Não. Existem vários motivos pelo qual eu ainda não alcancei esse objetivo. Mas eu vou ficar parada, pensando, lamuriando, chorando, murmurando? Não. Eu vou fazer a minha parte, que é estudar o inglês, estudar a ANAC, estudar tratativas de processo seletivo e me preparar para quando surgir uma nova oportunidade, eu me candidatar e fazer a minha parte. E a Deus vai fazer a parte dele, que é o impossível. Para quando eu for contratada, eu dar o testemunho e falar assim, foi Deus, foi Deus. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, porém, entretanto, eu consegui dessa forma assim, só foi Deus. Entende, gente? Então, não se limite aos seus próprios sentimentos de angústia, de dor, de aflição. Eu sei que existem momentos na nossa vida que dá vontade da gente tirar a própria vida, de tanta dor, de tanta angústia. Por que eu falo isso? Nossa, Cristina, você fala isso? Sim, porque eu já passei por isso quando eu perdi minha mãe, eu já passei por isso quando eu perdi uma filha, entendeu? Eu já tive uma filha que nasceu e morreu. Eu já passei por isso quando eu passei pelo processo de divórcio, que eu já vou contar aqui o meu testemunho numa outra oportunidade. Então, todos os sentimentos que vêm de acordo com essa circunstância, a gente não pode se limitar a isso, se limitar a esse tipo de sentimento. Por quê? Porque isso nos paralisa a nossa fé, paralisa a nossa visão de ficar olhando só para Deus. Ao invés de olhar para o problema, olhe para Deus. Cris, você não sabe o que eu estou passando. Sim, eu não sei o que você está passando, mas essa dor, essa situação, essa aflição que você está vivendo, ela vai passar. Imagina, para só um momento e me ouve. Outras situações aconteceram na sua vida, situações terríveis. Você lembra? Não lembra? Então, você não está aqui hoje? Você não superou? Quantas situações você passou, às vezes de situação financeira, sentimental, se você tem filho, com filho, se você tem pai e mãe, com seus pais, com seus irmãos, entre a sua parentela, no seu ambiente de trabalho, quanta coisa você já passou e você conseguiu superar, e você conseguiu vencer. Você já parou para pensar nisso? E por que você acha que essa situação que você está vivendo agora você não vai conseguir superar? Por que você acha que tá difícil lá na faculdade e você não vai conseguir passar? Por que você acha que tá difícil lá no seu trabalho e você não vai conseguir superar essa situação, você não vai conseguir arranjar um emprego melhor? Ou seja, o que você está fazendo para poder mudar essa situação? Porque você ficar chorando, murmurando, reclamando, se autopiedando, se vitimizando, não vai adiantar nada. Deus, ele não vai botar a tua cabecinha no ombro dele e falar assim, ah, coitadinha da minha filha, fica aqui. Não. Você precisa manifestar a sua fé. Cris, como eu manifesto a minha fé? Cris, eu não sei. Preciosa, dobra os seus joelhos, fala com Deus, entrega para Deus e pede a Ele para te mostrar de que jeito, de que forma. Porque não adianta eu ficar aqui enumerando formas de você manifestar a sua fé, porque Deus, ele trabalha na vida das pessoas de forma diferente. Ele trabalha na minha vida de forma diferente e na sua também. O que limita a sua fé é ser sentimental. Tudo você leva para o lado pessoal. Tudo, tá falando comigo. Às vezes a pessoa, ela tá com um problema deste tamanho e só não está afim de ser agradável, só não está afim de sorrir para você, só não está afim de te dar um belo de um bom dia. E aí você acha que é contigo. Fulano me trata mal. A pessoa ferida, ela fere. A pessoa machucada, ela machuca. E isso não significa sobre você, significa sobre o outro. Não leva pro lado pessoal quando alguém te dá uma resposta negativa. Às vezes, por exemplo, eu recebi a resposta negativa da Latam. Fiquei chateada? Fiquei muito chateada. Fiquei me comparando. Poxa, fulano nem estudou direito. Eu estudei e não passei. Fulano não estudou e já tá lá nos processos finais. E tudo bem. Agora sim, tudo bem. Por quê? Porque Deus, ele trabalha na vida das pessoas de forma diferente. Eu identifiquei alguns erros, algumas falhas que eu possa ter cometido no processo seletivo. E eu vou fazer diferente. Por quê? Porque eu dobrei meus joelhos, eu falei com Deus, eu mostrei para Deus o que eu estava me sentindo. Pai, eu tô me sentindo com raiva por causa disso, chateada por causa disso, triste por causa daquilo. E eu pedi a Ele para me mostrar onde que eu errei, onde que eu falhei, o que eu preciso melhorar. Às vezes, uma simples oração resolve todo o seu problema.
Cris, mas o meu problema é deste tamanho, que não sei o que, é algo muito impossível de mudar, de transformar. Claro, você já está colocando essa fé. Você já está colocando essa fé. Você já está dizendo que é algo impossível, que é algo que... Então significa que você não crê em Deus. Significa que você não confia que Deus, ele é o Todo-Poderoso, que ele pode mudar a sua vida. Quantas vezes você já ouviu que a palavra tem poder? Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizer que tudo o que você profetizar, assim se sucederá? Está escrito aqui na palavra de Deus. Enquanto você ficar se limitando aos seus próprios sentimentos, você vai encontrar obstáculos para superar toda e qualquer situação da sua vida. Porque o nosso sentimento é limitado. A nossa fé, que vem de Deus, ela não tem limite. Quantas e quantas vezes você pode procurar em vários canais, Instagram, YouTube, aonde você possa encontrar testemunhos de pessoas que superaram situações que você falou assim, não é possível que essa pessoa conseguiu superar tudo isso. Entende? Reflita quais são os tipos de sentimentos que você tem se limitado. Quais são as barreiras que você mesmo tem colocado no seu caminho para alcançar o objetivo que você quer. Quais são os tipos de gatilhos mentais de minorização, vitimismo, coitadismo, diminuição pessoal que você está tendo. Porque da forma como você pensa, assim vai suceder a sua vida. Pode até ser clichê essa frase que eu estou falando, mas é real, é realista. Se você pensar muito em alguma coisa, aquilo vai acontecer, porque tudo é em volta de energia, de conexão, de fé. O mundo espiritual existe, mulher. O mundo espiritual existe. E se você não se agarrar com Deus para enfrentar esse mundo espiritual com as armas de Cristo, com a palavra, com a sua fé, você não vai superar essa situação que você está passando na tua vida. Não se limite aos seus próprios sentimentos. Se agarre com Deus. Ora, jejua, faça propósito. Cris, qual o tipo de propósito? Peça para Deus, Ele vai te mostrar. Diz, Cris, qual o tipo de oração? O que eu vou falar? Sinceridade. Seja sincera. Eu sempre falo, quando alguém fala assim, mas eu não sei falar com Deus. Seja sincera. Fala o que você está pensando. Fala como se você estivesse falando com uma amiga. Sem desrespeito, com temor. Mas se você estiver com raiva, fala para Deus, eu estou com raiva, eu estou chateada. Como pode isso? Como pode aquilo? E depois fica em silêncio. Chora se for necessário. E depois, calma. Fica em silêncio. Deus, ele vai falar com você. Se ele não falar naquele momento, você pode ter certeza. Ele vai falar quando você estiver lavando uma louça, varrendo uma casa, fazendo uma comida, num ponto de ônibus, dentro do ônibus, indo pro trabalho, no ambiente de trabalho, tomando banho. Deus fala muito comigo quando eu tô tomando banho, ou então quando eu tô fazendo algum afazeres dentro de casa, algum afazer doméstico, Deus fala comigo. Espero que esse vídeo tenha acrescentado algum valor na sua vida espiritual, que você tenha entendido a mensagem. Leia novamente 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18. Leia, do 11 ao 18. Eu só li o versículo 12. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar no seu coração e você vai encontrar uma luz no final do túnel, mediante esse problema que você está vivendo na sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.